Salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tuan, da disciplina de Biologia. Nessa semana eu vou estar aqui juntinho com vocês, fazendo um revisa aí relacionado a isolamentos reprodutivos. Uma partezinha ali dentro de especiação, dentro de evolução das espécies que vocês vêm estudando aí ao longo desse bimestre. Só que para a gente começar esse assunto, a gente tem que revisar alguns conceitos bem importantes aí, como é o conceito de espécie. E aí, vocês lembram o que significa ser indivíduos da mesma espécie? Ou vocês lembram qual é o conceito de espécie? Isso é muito importante para essa aula. Vamos lá, vamos conceituar aí junto. Primeiro, quando a gente relaciona a espécie, a gente pensa direto em indivíduos que têm a capacidade de se reproduzir, gerando descendentes férteis, que também têm a capacidade aí de reprodução. Mas a gente esquece de um detalhezinho. Essa capacidade de reprodução, ela precisa ocorrer num ambiente natural. A gente sabe hoje que com técnicas biotecnológicas tudo acaba sendo meio que possível, né? Então não esqueçam desse detalhe. Essa capacidade de se reproduzir gerando um descendente fértil, ela tem que ocorrer na natureza. E aí vocês se perguntam, tá, mas o que acontece com indivíduos que têm reprodução assexuada, como as bactérias, por exemplo? Nesse tipo de indivíduos, a gente leva em consideração sempre as características, as semelhanças morfológicas, fisiológicas e as semelhanças genéticas. Ou seja, conceituando aí no geral o que significa espécie. Então, espécies são organismos que apresentam características anatomomorfofisiológicas aí semelhantes, tendo a capacidade em um ambiente natural de se reproduzir, gerando descendentes férteis. Mas tem alguns eventos aí que vão tentar evitar essa reprodução. E é aí que a gente entra nesse tema sobre isolamento reprodutivo. Tem alguns casos aí de indivíduos de espécies diferentes que têm a capacidade de reproduzir e acabam gerando um descendente infértil, não tendo a capacidade aí de reprodução na sequência. Como é o caso, por exemplo, do jumento, da égua, que a gente vai ver nessa parte. Mas, na maioria dos casos, aí, isso não ocorre. Então, na maioria dos casos, quando indivíduos de espécies diferentes se encontram, eles não conseguem acasalar, gerando descendentes de nenhum tipo. E isso ocorre por conta dos fenômenos de isolamento reprodutivo, que é o nosso foco dessa aula. Bora lá, então. Começando aqui, a gente separa isolamento reprodutivo em dois grupinhos: isolamento reprodutivo pré-zigótico e isolamento reprodutivo pós-zigótico. O nome de tudo que a gente vai ver nessa aula, ele já induz vocês a uma resposta. Por exemplo, se eu estou falando de isolamento reprodutivo pré-zigótico, significa que ele está ocorrendo antes mesmo da formação do zigoto, ou seja, são formas de isolamento que vão evitar uma fecundação, por exemplo. E aí a gente vai ver quais são os motivos que levam a isso. Mas também tem o grupinho do isolamento pós-zigótico. Então o nome também já diz, pós-zigótico, vem depois da formação do zigoto, então significa que essas espécies elas conseguiram acasalar. Mesmo sendo indivíduos de espécies diferentes, eles tiveram um sucesso reprodutivo, acasalaram. E aí pode levar a alguns problemas aí no que a gente vai chamar de híbrido, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo isolamento reprodutivo pré-zigótico, por esse grupinho, falando do isolamento pré-zigótico ecológico. E aí quando eu estou falando de isolamento reprodutivo ecológico, eu estou falando do local onde aqueles indivíduos se encontram. Vamos pensar aqui um pouquinho. Eu tenho indivíduos da mesma espécie, não vamos pensar agora em indivíduos de espécies diferentes, né? Vamos pensar em indivíduos ali da mesma espécie. Eu tenho o macho e a fêmea dessa espécie, mas eles estão em locais diferentes. Eu tenho uma população de indivíduos machos em um território e tenho uma população de indivíduos fêmeas da mesma espécie em um outro território. E aí, como eles não se encontram no mesmo lugar, isso acaba gerando aí um isolamento reprodutivo, que alguns também chamam de isolamento geográfico ou isolamento ecológico. Então, o próprio nome já sugere aí o que está ocorrendo, que está evitando a reprodução, a fecundação desses indivíduos da mesma espécie. Fechou? Então, vamos lá. Então, duas espécies, elas têm preferência
por habitats diferentes, ou seja, lugar físico diferente. Isso faz com que elas não se encontrem. É basicamente isso. Um outro tipo de isolamento reprodutivo pré-zigótico, antes da fecundação, é o temporal ou sazonal. E aí já sugere para vocês que é questão de período, né? Sazonal é um período. Isso significa que as espécies elas conseguem se reproduzir, os indivíduos eles conseguem ter a reprodução, mas eles estão, por exemplo, formando gametas em períodos diferentes do ano. Isso ocorre muito com plantas, onde a espécie macho consegue produzir o pólen em uma determinada época do ano, vamos pensar em estações do ano aí, e a parte fêmea da flor ali, ela só consegue produzir os gametas femininos em uma outra época do ano, em uma outra estação. E aí, como a produção dos gametas masculinos e femininos eles ocorrem em estações diferentes, acaba criando também ali um isolamento reprodutivo pré-zigótico, o que vai fazer com que o gameta masculino não se encontre com o feminino, então não vai ocorrer a fecundação, logo também não ocorre a formação do zigoto, beleza? Vamos para o próximo aí. Então a gente falou do local, ecológico, falamos do temporal ou sazonal e agora a gente vai falar do comportamental. A gente sabe que muitas espécies elas têm o cortejo, têm colorações diferentes, têm formas de se comportar para atrair o indivíduo do sexo oposto ali para que ocorra a reprodução. Só que isso pode acabar afastando os indivíduos daquela espécie. Por exemplo, os indivíduos, né, ou de espécie diferente ou da mesma espécie, eles podem acabar tendo um comportamento que não vai chamar a atenção do parceiro sexual, né? Tem vários vídeos aí na internet que mostram, né, essas aves fazendo essas danças do acasalamento. A gente fica assim, nossa, que estranho, como é que isso chama a atenção? Então pode acontecer de algum cortejo, de alguma dança do acasalamento, algum som, porque muitas espécies emitem sons aí para chamar a atenção do parceiro sexual. Pode ser que isso não esteja chamando a atenção. Então isso é um isolamento comportamental ou isolamento etológico, porque daí a etologia vem dessa questão de comportamento aí das espécies no ambiente. Um outro tipo de isolamento pré-zigótico é o isolamento mecânico ou anatômico. Como é que vai ocorrer esse tipo de isolamento? Vamos pensar aqui. Os seres eles têm peças copulatórias, né? Vários tipos em várias espécies. E pode ocorrer de a peça copulatória, a peça anatômica copulatória, o pênis ali, né, ou a cloaca, o órgão reprodutor feminino, masculino, ele pode não ter uma estrutura que se encaixe. Vamos pensar assim que não existe um encaixe entre a estrutura copulatória anatômica masculina e a feminina, ou seja, os corpos, né, ali, eles acabam tendo estrutura reprodutiva que não tem um encaixe. É basicamente isso. Isso a gente chama de isolamento reprodutivo pré-zigótico, mecânico ou anatômico. Basicamente, a anatomia ali das espécies, né, de copulação da espécie, impossibilita o acasalamento, a fecundação, então não vai gerar um zigoto, não vai gerar ali um novo indivíduo. Por último aqui, dentro de isolamento pré-zigótico, esse que ocorre antes, né, ali, da fecundação, a gente tem o gamético. A gente sabe que na formação de gameta pode ocorrer ali a formação de gametas faltando peças, né? Um espermatozoide com duas cabeças, sem cauda, ou acaba produzindo espermatozoides maiores, menores do que deveria, um óvulo maior, menor do que deveria. E isso faz com que, mesmo que ocorra o acasalamento, as espécies tenham uma atração, um sucesso reprodutivo, acasalem, o gameta feminino e o masculino, eles não conseguem se encaixar, não conseguem ter uma fusão, às vezes por o masculino ser maior do que o feminino, ou o gameta masculino não produzir determinadas enzimas que vá facilitar ali a fusão entre os gametas. Então, quando a gente fala de isolamento reprodutivo pré-zigótico, gamético, a gente está pensando justamente nisso, né? Os gametas, eles não conseguem se encaixar dentro do aparelho reprodutor feminino ou mesmo no ambiente, no caso, né, de espécies que
tem aí a fecundação externa, beleza? Aí aqui, para a gente ir para o final dessa parte de isolamento reprodutivo, entra a parte do isolamento reprodutivo pós-zigótico. Aquele isolamento que vai ocorrer logo depois que forma o zigoto, ou seja, as espécies tiveram um sucesso reprodutivo, conseguiram acasalar, mas ali depois que gerou o zigoto, acabou que esse indivíduo novo, ele não teve um sucesso, ele foi isolado no ambiente por algum motivo. Vamos pensar aqui que tem 2 motivos que vão levar a isso. Primeiro é a inviabilidade do híbrido. O que vai ocorrer nessa inviabilidade do híbrido? Vamos pensar ali que teve a reprodução, formou o zigoto, mas ocorreu ali alguma conformação genética, a mescla ali dos gametas que tornou esse embrião, esse indivíduo, inviável para a vida, ou por má formação de determinados órgãos, ou mesmo ali o número gamético, né, a ploidia do indivíduo. E como vai gerar essa inviabilidade do híbrido, esse híbrido não vai sobreviver. Então acabou gerando ali um isolamento reprodutivo pós-zigótico nesse híbrido que por vários motivos aí acabou sendo inviável. E aí, por ele ser inviável, acontece na maioria das vezes aí um isolamento reprodutivo, um aborto espontâneo. E o segundo caso, que é o mais conhecido, é quando causa a esterilidade do híbrido, que é o primeiro que a gente pensa, né, quando a gente fala em isolamento reprodutivo pós-zigótico, que é o caso aí do jumento, da égua, que acaba formando lá a mula e o burro. O que acontece nisso? Ocorre a fecundação, ocorre a formação do zigoto, só que esses novos indivíduos, o híbrido, não vai produzir um gameta viável. O gameta que ele vai produzir não é normal. Por quê? Aí aqui está um exemplo. O jumento ele tem as suas células com 62 cromossomos, enquanto a égua tem nas suas células 64 cromossomos. Quando vai formar ali os gametas e tem a fusão dos gametas para formar esse novo indivíduo ele vai vir com 63 gametas. E se a gente for dividir na metade, porque a gente sabe que a gente pega essa célula germinativa e metade da ploidia vai para os gametas, né, para as células sexuais. A célula sexual ficaria ali com 31,5, mas não existe 31,5 cromossomos, ou seja, algumas células podem ficar com cromossomo a mais, outras com cromossomo a menos. Então, não vai ter ali uma composição cromossômica, um cariótipo, né, que a gente chama aí, viável. E isso vai tornar esse indivíduo, esse híbrido, infértil. Né? Ele pode produzir gameta, não quer dizer que ele não vá produzir gameta. Ele produz, mas ele produz gametas que não são normais. Aí aqui, para ver se fixou um pouquinho de tudo isso. Como a gente está falando de especiação, é válido a gente lembrar um pouquinho aqui também do gradualismo. Né? O que seria esse gradualismo? São formas de gerar novas espécies. Né? E o gradualismo, essa forma de especiação, ele mostra que ao longo de um período, né, ao longo de um tempo, a espécie ela vai aos pouquinhos mudando, né, algumas estruturas anatômicas, ela vem sofrendo algumas modificações de forma gradual. Então ocorrem várias modificações ao longo de um período muito longo, e isso de forma gradual. Como exemplo aqui da borboleta, né, que a gente tinha marrom, né, ela vai adquirindo ali uma cor mais clarinha, ela vai sofrendo modificações, vão surgindo ali descendentes com colorações mais claras, isso de forma gradual. É uma das formas de surgir aí uma nova espécie. Mas também tem um equilíbrio pontuado. No equilíbrio pontuado, as modificações elas são mais bruscas. Ocorrem menos modificações, diferente do gradualismo, que são várias modificações ao longo de um período, de forma gradual. No equilíbrio pontuado, ocorre modificações muito bruscas. Do nada, assim, surgiu um descendente ali com uma nova característica. E também é uma forma de gerar novas espécies. Por que eu estou falando disso? Porque por conta do equilíbrio pontuado é que a gente tem aí os fósseis vivos. O que são fósseis vivos? Espécies remanescentes, né, de espécies muito antigas que a gente ainda encontra hoje no ambiente, como por exemplo o Nautilus, né, várias espécies de peixes aí antigas.
Isso acontece porque, como o equilíbrio pontuado surge poucas modificações ao longo do período, mesmo que quando ocorra seja uma modificação muito brusca, essas espécies elas não mudam muito ao longo do tempo, ou seja, elas não têm muita alteração, porque quando ocorre já surge ali uma nova espécie, né? Bom, para a gente fechar essa parte de revisão, eu vou resolver algumas questõezinhas aqui de universidades com vocês para a gente aprender bem a aplicar esse conteúdo aí em uma questãozinha. Bora lá? A primeira questão é uma questão aqui da CAF, de 2014, e ela fala o seguinte: o processo de surgimento de uma nova espécie, denominada especiação, se completa com o surgimento do isolamento reprodutivo que impede a indivíduos de espécies diferentes trocar genes por cruzamento. Analise as afirmações a seguir. Isolamento sazonal. Os membros de duas espécies não se cruzam porque seus períodos de reprodução não coincidem. 2. Isolamento mecânico. Decorre da incompatibilidade entre os órgãos genitais dos membros de duas espécies. E 3. Esterilidade do híbrido. Os membros de duas espécies copulam, mas o híbrido formado é estéril. Quais ou qual das afirmativas, as afirmações aí acima, contém mecanismos pós-zigóticos de isolamento reprodutivo? Isolamento sazonal. Eles não se encontram, então não tem fecundação, então é pré-zigótico. 2. Isolamento mecânico. Eles não conseguem copular, então também não formam o zigoto, então é pré-zigótico. O único que sobra aqui é a esterilidade do híbrido, porque ele já foi formado o indivíduo. Se já foi formado o indivíduo, é pós-zigótico. Beleza? Segunda questãozinha aqui, da Universidade Federal aí do Maranhão. Relacione os tipos de isolamento reprodutivo com os seus respectivos conceitos listados abaixo. E depois encontrar a alternativa correta. A gente vai só encaixar aqui, tá? Primeiro é o isolamento estacional, isolamento comportamental, gamético, mecânico e ecológico. São 5 tipos aí que a gente já viu nessa revisão. Duas populações vivem na mesma área geográfica, mas em diferentes microambientes. Então a gente está falando que estão em lugares diferentes. Vocês estão em locais diferentes, a gente está falando do habitat deles. Então aqui a gente tem um isolamento ecológico. Então a gente começa com 5 aí. Fenômeno fisiológico que impede a sobrevivência dos gametas masculinos de uma população no sistema reprodutor feminino da outra. Então a gente está falando que um gameta não consegue encontrar o outro. Então a gente tem ali um isolamento gamético, uma incompatibilidade ali na sobrevida, nas técnicas que os gametas têm para encontrar o outro. Depois, então aqui é 5 e depois é 3. Mecanismo onde não ocorre ajuste entre as peças genitais do casal por causa das diferenças anatômicas. A gente viu que isolamento anatômico, isolamento reprodutivo anatômico é o mesmo que isolamento reprodutivo mecânico. Existe uma falha ali na mecânica, então aqui a gente coloca o 4. Então 5, 3 e 4. Mecanismo que ocorre quando duas populações, mesmo ocupando o mesmo habitat, se reproduzem em épocas diferentes. Então a gente está falando de um período, pode ser uma estação, então aqui a gente está falando de isolamento estacional. E por último, fenômeno que ocorre quando a diferença de comportamento entre as espécies, particularmente nos rituais de acasalamento. Então a gente está falando de um isolamento reprodutivo pré-zigótico de comportamento, que é o número 2. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa revisão aí. Vai ajudar bastante vocês aí na sequência do conteúdo. A gente se vê aí na próxima semana. Um beijão aí para vocês.